Olá, pessoal. Estamos aqui de novo no podcast do Veritas Libera. Dessa vez a gente está com uma pessoa que veio lá do Nordeste para falar diretamente com a gente, uma pessoa que já virou amigo, né, que é o Alberto Feitosa. Feitosa, seja bem-vindo. Eu realmente me sinto em casa, em Portugal, gosto muito. E aí, totalmente à vontade com você, Marcelo, com a Tânia, que está nos assistindo ali, que já virou amiga de Adélia, que é minha esposa. E é um prazer poder, de alguma forma, ajudar ao seu trabalho e poder trazer alguma coisa do que está acontecendo no Brasil. Fico muito agradecido, honrado pela presença de vocês, você, sua esposa. Feitosa, o pessoal do canal, o pessoal que acompanha o Veritas, não conhece o Alberto Feitosa, é a primeira vez que a gente está fazendo esse bate-papo aqui. Então, me fala primeiro que você passou pela Polícia Militar e depois você teve a carreira política. Hoje você é um político, né? Lá em Recife, né? Um deputado estadual. Como que foi essa transição de você passar pela Polícia Militar e depois você ir para a política? Bom, Marcelo, e quem está nos assistindo, eu fiz academia da Polícia Militar de Pernambuco, fui primeiro colocado de turma, era um militar muito dedicado, me realizava realmente com tudo que eu fazia ali, eu procuro me dedicar muito a tudo que eu faço. E progredi na carreira, fui convidado para ser instrutor da Escola de Equitação do Exército Brasileiro, tinha sido aluno em 88, foi lá, inclusive, que eu conheci o Bolsonaro. Bolsonaro, em 88, foi a primeira candidatura dele a vereador. Isso é um capítulo que a gente tem que falar à parte, né? E foi lá que eu conheci o Bolsonaro, ele, então, revolucionando, fazendo reivindicações. Isso é importante, porque vai exatamente aí que eu entro na política, né? 10 anos depois. E aí eu via toda aquela movimentação da família militar, todo mundo... Como militar, você ficou quantos anos? Como militar, eu fiquei de 82 até 2007. Então, são 27 anos, é isso? Se eu não estou enganado aí nas contas. 82 até 2007? 25 anos. 25 anos. Eu me aposento com 27 anos de serviço, porque tem férias na gozada, aquela licença. Então tá. E aí eu vou até o posto de capitão. E aí sou convidado em 93, 94 para ser instrutor da Escola de Equitação. Aí novamente encontro o Bolsonaro já na sua segunda reeleição. Fui até na reunião dele na URCA. Que ele começou como deputado estadual, né? Bolsonaro não, ele começou como vereador. Vereador. Ele foi eleito vereador do Rio de Janeiro em 88. Né? E aí tem até um episódio que ele contou, agora estava com ele há 10 dias atrás em Natal, que ele foi receber o título de cidadão natalense e rio-grandense. E aí ele conta que quando foi eleito em 88, que ele recebeu na Câmara de Vereadores lá de Natal. O pessoal vai fazer uma confusão danada aqui, mas é bom que a gente vai ilustrando, né? Então, a gente estava em Natal, isso já depois da cirurgia, 10 dias atrás. E aí ele conta, como ele estava na Câmara de Vereadores, eu comecei minha vida política como vereador. Fui eleito em 88, e aí ele conta assim, né? Tinha uma DT 180, e quando saiu os resultados, eu morava na Vila Militar. E aí peguei a DT 180 na Vida Brasil, coloquei o mais que ela conseguia desenvolver de velocidade sem capacete. Aí eu até estava do lado dele, assim, aí eu disse, então o senhor só queria entregar um mandato para o suplente andando de velocidade de moto na Vida Brasil, no Rio de Janeiro, sem capacete, né? Bom, então, aí eu conheci o Bolsonaro lá na Escola de Equitação e via depois toda aquela movimentação dele, em 88, via a eleição dele. Quando foi em 93, 94, eu fui instrutor da escola, acompanhei a segunda reeleição dele para deputado federal. Depois faço um curso de aperfeiçoamento de oficiais de São Paulo. E nesse curso, então, eu conheci o Genuíno. Tá? O Zé Genuíno foi deputado pelo PT, preso na guerrilha do Araguaia. Sim. Conheci ele da seguinte forma. Nesse curso que a gente fazia, que era o CAES, Centro de Aperfeiçoamento Especial da Polícia Militar de São Paulo, e de ensino superiores. E aí, toda sexta-feira tinha um palestrante. Então, foi lá palestrar o Fernando Henrique, foi lá palestrar o Marco Maciel, o Fernando Henrique na condição de presidente, o Fernando Henrique
Marco Maciel na condição de vice-presidente, foi lá palestrar o Jô Soares. Então, iam ministros, e um desse dia foi, então, o José Genuíno, que era líder do PT, deputado federal, líder do PT. Uhum. E o José Genuíno chamou a atenção que ele foi com a pasta. Antigamente, as pessoas usavam muito a pasta 007. E não tinha essa velocidade que tem do IAD, essas coisas. Então, ele tinha tudo por escrito. E aí, ele abriu a pasta, e quando ele abriu a pasta, colocou assim a palestra dele em cima da mesa. Na mesa estava só o coronel, que era diretor do CAES, né? Mais um outro oficial, e ele no meio. E aí chamou a atenção porque o curso era para capitães, majores e tenente-coronéis. E aí um tenente-coronel lá do estado de São Paulo levantou, tomou posição de sentido e ele tomou um ato de rebeldia, tanto que foi punido por esse ato de rebeldia. E a gente não sabia muito a história do Genuíno. Despertei depois para ler a guerrilha do Uruguai, o general Hugo Abreu, aquele negócio todo. Então ele toma uma posição de sentido, lá se apresenta. Se eu não estou enganado, o nome dele era Edson, coronel Edson, do estado de São Paulo, tenente-coronel, né? E aí ele diz que não ficaria naquele ambiente, no auditório, vendo um ex-guerrilheiro, um cara que matou militares na guerrilha do Araguaia, e ali, na condição de palestrante, falar para eles que ele não tinha nada que colaborar com aquilo, coisa e tal. E eu fiquei, então, assustado. Porque até então tudo aquilo ali para você era novidade. Você era não novidade, eu não sabia não sabia as Uhum. coisas do José Genuíno, né? Sim, sim. E eu fiquei assustado, poxa, esse cara, por ser do PT, o PT estava chegando naquele momento com aquelas propostas de salvar o Brasil, população, acabar com a democracia, pobreza, acabar né? com a pobreza, com a corrupção, com a vida fácil dos políticos, aquele negócio todo. Né? Exatamente, o discurso era acabar com a corrupção também. Exatamente, era, né? E isso foi a plataforma do Lula, de igualdade, mais oportunidade. E aí, quando a gente vê aquilo ali, desperta a curiosidade, ele sai do auditório, logicamente que as medidas disciplinares foram tomadas contra ele, e eu, então, guardo uma seguinte pergunta, né? Para o José Genuíno. Ele dá a palestra, ele abandona, diz que não vai mais usar daquela programação que ele fez e que ele vai falar, então, da política, pela política, como é as coisas na Câmara, e que aquela revolta que aconteceu ali despertou, ele conta a história dele, né? Lógico, conta a história dele, a história que eles sabem contar, a narrativa, né? A narrativa deles. E aí depois faculta para a pergunta. E aí eu digo, aí alguém também faz uma outra pergunta, por que a gente está perdendo tantos direitos, né? Naquela época ainda. Naquela época já, porque a gente nós somos hoje no Brasil quase 200 mil policiais militares entre ativos e inativos, né? E como é que a gente perdia tantos direitos? Porque houve a Constituinte, essas coisas, a gente só fez perder direitos. Os militares no Brasil só fizeram perder direitos. Já viste o que está acontecendo com o Braga Neto, com o próprio Cid, com Heleno, essas coisas todas que estão... A Adélio tem uma coisa muito interessante, diz que eles estão preocupados muito, viveram muito tempo preocupados só com a aposentadoria e agora vão perdendo a aposentadoria, porque se forem processados apenas mais de 2 anos, perde cargo, patente, perde tudo, né? Então, perde, inclusive, a aposentadoria. Está perdendo a aposentadoria e a honra. Porque é isso que está acontecendo. Porque é um absurdo você pegar um general quadrilheiro como Braga Neto. Bom, e aí isso ficou... E a gente já anteviu naquele curso lá o que iria acontecer. Isso em 96. Fui para o curso em 96. Primeiro tive a história do Bolsonaro, que ele ficou na minha cabeça, depois essa passagem lá, né? E aí, em um determinado momento, eu me fui facultado para fazer a pergunta. Eu perguntei ele, o que é que o senhor sugere, então, para a gente não ter tanta perda de direito? Ele disse, vocês são quase 200 mil. Naquela época, 80 mil em São Paulo. Vocês têm que ter representação lá. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu volto para Pernambuco, o governador era Miguel Arraes. Então, quem é Miguel Arraes? Para quem não conhece, não conhece. Miguel Arraes, ele foi... em 64, exilado do Brasil, foi preso, né? Era um governador já que fazia a questão da Ligas Camponesas, né? De esquerda, declarado, era um movimento que já via o Brasil para o pré-comunismo. Né? A Liga Camponesa é um movimento revolucionário. Revolucionário. Né? E ele, então,
fala muito para os pobres, falava muito para o homem do campo, a quebra do direito de propriedade. Então, já naquele... Por isso que houve que não é a revolução, não houve uma revolução, né? No Brasil tem a narrativa do golpe e a narrativa da revolução. Não houve uma revolução. Houve uma organização onde as Forças Armadas tomaram o poder, mas, né, não vê tiro na Rússia, não veio nada. Bom, e aí eu fiquei com aquilo tudo na cabeça e volta o governador Miguel Arraes, a polícia militar totalmente deteriorada sob o ponto de vista da disciplina, soldado andando sem cobertura, o sentinela da hora ficando sentado, não ficava mais em pé. O que a gente percebeu mais? Os coronéis ali querendo serem candidatos, mas já na linha do Miguel Arraes, que ele volta depois do exílio, né? E é candidato a governador e se elege uma vez, e se elege, não tinha reeleição, ele vai ser deputado federal e depois volta e se elege pela segunda vez num processo democrático, mas ele já tinha sido governador antes, então ele foi eleito governador de Pernambuco 3 vezes. E aí eu disse, e a polícia não tinha coturno dos soldados, tudo furado, isso por falta de verba também, né? Falta, não, desprezo total, descaso total, entendeu? Promoção sem rigor de critérios, promovendo quem tinha alinhamento político com eles, aí há uma certa revolta e aí também há uma certa permissividade de criação de associações. Os cabos soldados fizeram logo uma associação patrocinado por membros do governo do Estado que queria a quebra da hierarquia, da disciplina. E aí eu digo, já que está fazendo uma associação de cabos soldados, eu vou fazer também uma associação de oficiais, subtenentes e sargentos. E para a gente ter representação, senão daqui a pouco vai ficar só os cabos soldados negociando e nós vamos ficar a reboque deles. E aí a gente cria essa associação, coloca um coronel como presidente dessa associação e eu sou escolhido o vice-presidente. E aí o que acontece? Começa a eclodir greves de polícia no Brasil. Pode observar. Mas em função disso, estava diretamente ligado ou aconteceu Isso foi um assim, contexto, já era... lá em 97, foi um contexto já consequência da Constituição de 88, muita liberdade, representação, cabo soldado podendo votar, que antigamente não podia. Então, aí uma quebra de uma disciplina de forma geral e o que nós estávamos vivendo em Pernambuco, esses governadores como Miguel Arraes, que foi eleito, nos outros estados também tinham sido eleitos governadores sempre muito mais aliados à esquerda. Sim. E vinculados àquele movimento, né, de 64. Então, aquele pessoal que volta tudo do exílio e começa a fazer governo muito populistas, né, retomando a quebra da disciplina, a quebra do direito de propriedade. E aí começa uma certa desordem, que é tudo que eles estão fazendo aqui agora com o Brasil. Sim, sim. Né? A gente vê. Né? E aí há uma reação das polícias por reivindicação salariais. Por exemplo, quem é que tinha aumento salarial? Os professores iam para a rua, faziam greve, paravam. Tinha aumento. Motoristas de ônibus iam para as ruas, paravam. Tinha aumento. Quebravam ônibus, quebrava vidraça, né? Sim. E todo mundo que para ter aumento tinha que fazer uma manifestação. O que é que houve com as polícias militares no Brasil? Pararam todo ao mesmo tempo. Começaram a parar. Então, a primeira que parou foi Minas Gerais. Foi liderado o movimento lá pelo Cabo Júlio. Me lembro que ele foi deputado federal depois de 2 vezes. Sim. E aí, em Minas Gerais, teve até na frente do palácio lá uma manifestação e tem a morte de um cabo, né? Há uma reação, polícia que não quis fazer greve, com grevista. Sim, eu lembro. Isso então acirra, aí começa a ter greves em todo. E teve uma greve em Pernambuco, eclodiu uma greve em Pernambuco. Aproveitou já. Quando o Miguel Arraes, governador, quis endurecer, e aí não tinha mais como. A coisa já estava. Aí teve uma greve em Pernambuco. A greve em Pernambuco começa com os cabos soldados, com a Associação dos Cabos Soldados, e a gente, da Associação dos Oficiais Estudantes Sargentos, dizemos, a gente tem que apoiar esse negócio, porque senão, né? Quando a gente decide que vai apoiar, o que é que o coronel faz? O coronel pega logo para sair e se afasta da associação. Ele pede, então, para se afastar. Quem é que assume a associação? Você. Eu. Eu sou aí presidente da Associação dos Cabos Soldados no meio do movimento grevista. E aí, isso durou 12 dias.
Foi um momento muito difícil, assim, muito complicado. Em alguns momentos eu tive que não ficar em casa. Eu ia para a casa de colegas, dormia na casa de colegas, com a diretoria da associação, tá certo? A gente andava nas ruas, realmente as ruas vazias. Houve muito homicídio, acho que ali o justiciamento que estava ali pendente, tanto por parte da polícia, como também por parte dos criminosos. Foi um momento muito difícil, de fato, mas a gente consegue terminar a greve, eu como negociador, a gente consegue terminar a greve com um aumento para os policiais e bombeiros, porque a associação era dos oficiais, suplentes, sargentos da polícia e do bombeiro, e a gente consegue, então, fazer um acordo, e desse acordo eu começo a ganhar notoriedade. Mas eu tinha que ficar calado, não podia, no acordo a associação ficava sem dar entrevista, sem nada. Só que passaram 40, 45 dias e algumas coisas que ficaram acertadas no acordo com o governo, o Arraiz até queria cumprir, mas os comandantes, naquela época, que ficaram chateados com a greve, não cumpriram. E eu vou dar uma entrevista. À época, eu falava muito com a Globo, né? A Globo gostava de me entrevistar, hoje não gosta muito. E aí eu falei na Globo, e aí quebrei o acordo, fui transferido para o interior, para o sertão, em Cabrobó, que era no polígono da maconha. Polígono que eram 5 cidades onde havia muito tráfico de drogas. Naquela época, o problema da droga ainda era só a maconha, não tinha muita cocaína, era uma coisa inacessível para a grande população. O crack não existia, hoje o problema é muito mais grave, né? Não tinha umas organizações criminosas como o PCC, que eu sei até que está chegando aqui em Portugal. Já está aqui. O próprio cara que fez o meu translado do aeroporto até o hotel já foi me dizendo isso. Muito ruim isso, muito triste, aqui para Portugal. Bom, e depois disso aí, então, eu sou transferido para Cabrobó, Marcelo. E aí é onde é que vem a parte que é interessante, pessoal. Eu estou em Cabrobó, isso já foi... a greve foi em 97, meio do ano 97. Eu sou transferido para Cabrobó lá para setembro, entendeu? 7 de setembro, ali eu já estava em Cabrobó. E eu me lembro que lá depois do Carnaval, em 98, eu recebo uma ligação do então capitão Bolsonaro, deputado federal. Houve uma reunião em Brasília com uma federação das associações de policiais e bombeiros militares do Brasil, e em Pernambuco me indicaram para ser candidato a deputado federal. Então eu estava lá no sertão de Pernambuco, faz mais calor do que está fazendo aqui agora. E aí eu estava de uniforme de educação física, tinha acabado de almoçar, liguei o ar-condicionado lá do alojamento, tinha aquela cesta, né? Sim. Ali. E eu estava lá, quando toco o telefone, o cara disse, um deputado de Brasília aí, o tal de Bolsonaro. Eu sabia quem ele era. E aí falei com ele disse, Arataca. Arataca é como chamam os nordestinos dentro da... tem um pessoal aqui, o Moisés, o pessoal que era de lá, e estão sugerindo seu nome para ser candidato a deputado federal, e a gente está querendo fazer deputado federal em todo o estado para ter representação dos militares, para poder fazer enfrentamento a essa onda de esquerda que está voltando. Ele já, né? E eu queria que você fosse candidato aí. Eu falei, eu vou pensar. Eles estão, tá bom, então pensa, se você for candidato, eu vou aí na tua campanha até apoiar. E assim ele fez. Eu decidi, então, ser candidato a deputado federal, não me elegi. Sim. Tá certo? Mas o Bolsonaro foi lá e passou 2 dias e meio com a gente. Fizemos uma carreata, fizemos reunião no clube, sociais, até que eu levei ele. E aí termina essa visita dele com a pergunta de uma jornalista, Ciara, do Jornal do Comércio, que é um dos jornais mais antigos do Brasil, porque tem muitos jornais que começaram pelo Nordeste, né? E aí ela pergunta assim, Bolsonaro, e se o Feitosa não seguir sua linha lá na Câmara Federal? Aí ele disse, não tem problema, se ele não seguir, eu boto um petardo TNT no tanque de combustível do carro dele e explodo tudo com ele dentro, brincando assim, mas já mostrando, né? Pronto, e daí eu fui candidato a deputado federal, não me elegi, e em 2002 fui novamente, não me elegi, fiquei bem perto, fiquei na segunda suplência, sempre defendendo essas bandeiras, até que quando foi em 2006, aí eu resolvo ser candidato a deputado estadual,
porque tinha uma pessoa lá que... Com o apoio do Bolsonaro também, ou aí você decidiu já uma Não, caminhada aí sozinho, né? já teve uma arrumação diferente, mas sempre nessa plataforma de defender os militares, defender essa questão dos princípios, né, Sim, que a gente sempre defende. Estão se perdendo. Estão se perdendo. E aí eu me elejo deputado estadual e aí continuo e já estou no 5º mandato de deputado estadual. Hoje já tem novamente a cobrança do Bolsonaro e de uma turma lá muito grande. O Bolsonaro já tinha me pedido para ser candidato a deputado federal em 2022. Eu não fui porque tinha feito um acordo com um colega meu, o Coronel Meira, eles também se elegeu, eu tive... o Meira, eu lembro. Eu fui o segundo mais votado. A gente fez uma live com você com o Meira, muito tempo atrás, no De Casa News. Eu fui o segundo mais votado nessa eleição, o Meira foi o 3º deputado federal eleito pelo nosso partido, o PL, né? Eu sempre fui do PL. Bolsonaro chegou no PL em 22 e... Bom, mas você teve uma passagem pelo executivo também, não teve? Tive, eu fui secretário. Foi à frente do aeroporto, turismo, saneamento. Isso é uma coisa bem interessante. Eu fui secretário. Quando eu não me elejo, quando cheguei em 2002, todos nós decidimos ali, de alguma forma, que era melhor votar no Lula do que no Serra. Lembra disso? Lembro. Né? Tanto que tem um cartaz do Bolsonaro, assim, pedindo Lula... Serra é igual a Fernando Henrique, uma coisa assim, né? Então, todos nós votamos no Lula. Porque era aquilo que estava se renovando. Era a imagem que vendia, né? Principalmente no Nordeste, não pela força da questão do Lula, mas principalmente no Nordeste, porque se dizia que o Fernando Henrique, o Serra tinha uma ojeriza muito grande pelo nordestino. Não, mas o Serra, pelo que eu entendo, ele é bem radical no comunismo mesmo também, entendeu? Não, e ele, exatamente, ele tinha sido exilado no Chile, né? E aí aquela onda era para não votar mesmo. E aí a gente... E como eu não me elejo, o Lula então resolve, a Infraero era uma empresa muito militarizada, com a Força Aérea. Força Aérea, E aí ele resolve que... E se eu ficasse na Polícia Militar, depois dessa eleição, depois de criticar o comandante, depois de criticar o governador, que era o Jarbas, né? Que hoje está até doente. E aí eles iam me expulsar. Como eu estou fazendo com... Né? Eles iam me expulsar da carreira. Então ele me tira ali da carreira e eu vou ficar no aeroporto. E é quando se está em época de construção do Aeroporto Internacional do Recife, eu chego até a entregar o aeroporto. Isso foi uma passagem muito interessante no Executivo. Depois eu fui secretário de Turismo. Houve um escândalo de shows. Capaz de voltar esses escândalos agora, viu? Houve um escândalo de shows em todo o Brasil. E aí o governador me coloca lá na Secretaria de Turismo, eu faço uma apuração e faço uma divulgação muito grande do estado de Pernambuco. E como que funciona essa questão de você ir parar, por exemplo, ser indicado pelo governador? A relação que você tinha com ele já era bom. Não, mas você já tinha uma relação boa. Não, aí foi o meu partido. Eu era do PL, né? E o PL lá apoiou a eleição, na época, do Eduardo Campos. Lembra que Eduardo Campos morreu, inclusive, num acidente aéreo, né? E acusam até que foi o próprio... que ele estava enfrentando a Dilma, lembra disso? Sim, lembro. O avião dele caiu. Caiu, né? E aí suspeitam até que o avião dele foi um acidente ou foi o próprio... Alguma coisa provocada. Provocada, né? E aí eu fui secretário do Eduardo, como secretário de Turismo, indicado pelo meu partido. O PL me indicou para ser secretário de Turismo. A gente faz esse trabalho de auditoria lá e também faz uma divulgação muito grande do estado de Pernambuco, inclusive aqui. Foi uma das primeiras vezes que eu vim a Portugal, assim como... Vim primeiro em 2000, foi a primeira vez que eu saio do Brasil para vir para a Europa, e isso aí foi em 2011, 2012, então eu volto aqui várias vezes para divulgar o estado de Pernambuco para os europeus. A gente faz um trabalho, eu sou até escolhido... Turismo. Eu sou escolhido pelas entidades de turismo do estado do Brasil, né? Sou escolhido 2 vezes o melhor secretário de turismo do Brasil. Que bacana. É um trabalho muito bom. E com relação a esse negócio, dessa agenda, você falou que conheceu o Bolsonaro lá em 80 e alguma coisa? 88. É interessante. Quer que eu conte isso?
Então, não, mas aí aonde que eu quero chegar? Porque assim, você não tinha aquela visão que hoje nós todos no Brasil temos do que é o socialismo, até Portugal. O que é socialismo, o que ele representa, que é uma narrativa, a ideia aquela mesmo construída pelo comunismo do Marx. Depois a gente viu o que aconteceu com Lenin, com Stalin e essa coisa toda, e outros governantes também que foram para essa linha de falar assim, vamos deixar todo mundo socialmente igual, não vamos acabar com a pobreza. E o resultado foi o oposto. A Alemanha Oriental e Ocidental, né, depois o muro caiu, e para que lado que o alemão correu? Para o lado do Oriente ou para o lado do Ocidente, né? Então, a gente já tinha essa noção, mas isso não estava ainda evidente no Brasil. Então, você conheceu o Bolsonaro por causa de uma defesa militar. Aí, depois o tempo foi passando, aquelas coisas todas que você contou, você acabou indo para o lado da política. E depois que você foi para o lado da política, você já conhecia aquela palavra que a gente usa hoje em dia, que é direita e conservadorismo? Como surgiu isso dentro de você a partir do momento que você foi falando sobre direitos, né? Porque você estava defendendo direitos militares para voltar a ter uma ordem, uma organização dentro, né, da corporação. Né? Tanto que você falou que surgiu aquelas revoltas em vários estados por questão de aumento de salário, mas também era uma falta de atendimento para esse grupo, né, dos militares, ou bombeiro, ou polícia militar, ou exército, não importa. Como que isso aconteceu na sua trajetória? Isso é muito interessante, Marcelo. Presta atenção aí às meninas que estão conversando. Eu estou falando das meninas que estão conversando para que a gente possa pedir às pessoas que estão nos assistindo que prestem atenção aí. Isso é muito interessante, mas muito interessante mesmo. Direita e esquerda, isso veio à tona no Brasil, isso voltou. Houve muito isso em 64. Sim. Depois passou a Revolução, não é assim? E aí depois vem a abertura, a anistia, não é isso? A Constituição de 88. De 88. Não é isso? Vamos lá. E aí a gente fala que em 88, quem foi eleito vereador no Rio de Janeiro? O Bolsonaro. Mas qual era a plataforma do Bolsonaro em 88? Era direita e esquerda? Não. Não. Era defesa dos direitos dos militares. Isso. Por quê? Porque isso é uma coisa que até hoje a gente ouve, que os militares foram tão pouco inteligentes que eles fizeram a revolução, comandaram o Brasil por muito tempo, devolveram o comando do Brasil aos civis, que foi aquela eleição de Tancredo, depois o Sarney, não é isso? E que eles ficaram sem nenhuma direitos, prerrogativas, nem maneiras de vincular, indexar o salário dele a nenhuma entidade ou nenhuma autoridade. Mas o Figueiredo já falava que os brasileiros iam arrepender. Ia se arrepender. Porque ele já como sabia o Bolsonaro depois disse em 22, né? Antes de entregar o governo. Eles vão se arrepender, porque eles vão fazer exatamente. O Figueiredo disse que eles iam fazer. Inclusive, em 94, eu fiquei muito. Eu cheguei a montar o cavalo de Figueiredo. E Figueiredo me convida até para que, se eu quisesse. Então você conheceu ele pessoalmente? Conheci o Figueiredo pessoalmente. Que honra, hein? Ele era cascadura, mas era o cara que falava a verdade na cara, né? Montei o cavalo dele durante 2 vezes, estive com ele no sítio dele em Teresópolis. Pô, que bacana, bacana. Mas o assunto não era nem política, era mais cavalo, porque eu fazia a escola de equitação do Exército, fui instrutor de equitação. Ainda hoje a gente estava falando antes do plano de coluna que você teve, eu tive, né? Então, veja lá, veja como é interessante. Então, voltando. Então, o Bolsonaro, ele entra na política, não é pela direita e pela esquerda. Ele entra para reivindicar direitos militares. Da família dos militares. Naquela época, Marcelo, e quem está nos assistindo, a inflação no Brasil batia quase 100% ao mês. Sim. Então, a crise na família militar era muito grande. Lembra que teve a fiscalização do Sarney, aquele negócio? Só vem ter solução depois no plano real, né? Então, foi plano cruzado, plano isso, plano aquilo, né? E aí, imagina você ser militar, você ter vivido uma época onde o poder emanava dos quartéis, eram os generais que eram presidentes, eram generais que eram ministros, e de repente veio a perda de tudo, inclusive a perda de capacidade de compra de alimentos. Então, as pessoas viviam nos quartéis, a gente via uma crise muito grande de redução, como a gente está vivendo hoje, né? Sim, de alimentação nos quartéis, redução de efetivo, redução de... Não tem investimento. Não tinha nada. Naquela época eu estava vivendo isso.
E também, está voltando agora. E uma miséria muito grande, sob o ponto de vista na vida dos militares, sargentos que são de carreira, tenentes, capitães, e o Bolsonaro era capitão. Então, o Bolsonaro, então, ele não gosta muito quanto isso, não, hein? Uma vez é. Então, depois a gente tira do. Não, mas eu vou contar de forma que ele não vai ficar com raiva, não. Então, o Bolsonaro, ele começa a se apresentar como uma liderança no quartel, porque ele começa a enfrentar isso aí. Então, a mulher dele, que é a mãe dos meninos, comanda as panelaços das mulheres na Vila Militar. E aí, um dia ele está de serviço e ele escreve uma carta. Né? E nessa carta ele faz uma certa assim, reivindicação, e se não houvesse aquele atendimento daquela reivindicação, ele iria tomar uma medida radical. Então, aí é onde ele surge como uma grande liderança e representação da família militar brasileira. Se já havia aquela repressão dentro do Exército, na Marinha e na Aeronáutica, existia também dentro dos quartéis das polícias militares. E o que é interessante? A maior guarnição das Forças Armadas é o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro era a capital federal. Sim. Então, é uma coisa até que o Exército, durante muito tempo, tem tentado corrigir. Que se você chegar a maior quantidade de brigada, a maior quantidade de companhia, de pelotão, de efetivo militar, está no Rio de Janeiro, que não é para estar. Hoje é para estar em São Paulo, é para estar na fronteira. Sim. Essa questão do tráfico de Nordeste, invasão da Amazônia, Norte, no Nordeste. Entendeu? Aí isso veio se corrigindo com o tempo. Mas, então, o Bolsonaro ele representa toda a família policial, bombeiro, militar e militar do Exército, Marinha e Aeronáutica, que estavam passando por dificuldade financeira, poder aquisitivo. E aí ele faz essa carta, dessa carta aí ele é preso e vira um certo Marte, porque ele é preso porque estava defendendo a família militar no Brasil de modo geral. E aí ele passa por um processo que é um conselho de justificação. E o conselho de justificação é para poder expulsar o militar da vida ativa. E aí, o que é que diz a regra constitucional? Não sei se é o artigo 8º, parágrafo 12, o artigo 12 do parágrafo 8º, uma coisa assim, diz que o militar ele não é filiável, mas ele é elegível. Então, você, como civil, você tem que se filiar a um partido agora, 6 meses antes das eleições, Sim. mas antigamente era 1 ano antes das eleições, que você tem que escolher o partido. E o militar não, ele pode, ele ainda hoje, ele escolhe o partido e se filia no dia da convenção, que era 90 dias antes, hoje são 45. Esses prazos todos mudaram, de quando nós começamos, eu e o Bolsonaro nós começamos. E aí ele, então, vendo aquela situação que ele podia ser expulso, e como é que ele ia sustentar? Já existiam os 3 filhos, uma esposa, e alguém dá esse bizu para ele, se candidata, é ano de eleição, se candidata a vereador do Rio de Janeiro. Então, ele conta numa live até que ele na época que você está falando, então, ele teve que se candidatar 1 ano antes da... Não, porque ele era militar. Então, ele se candidata praticamente nas vésperas da convenção. Ok. Tanto que tem uma live... Na convenção, tem uma live no dia... Depois vocês vão aí, no dia 23 de junho, que é o dia do São João lá, ele fez uma live em Caruaru, que eu comento isso com ele, conversando com ele, e o cara que ajudou muito ele, que era o dono de uma imobiliária, que leu uma matéria na Veja, que o Bolsonaro foi capa da Veja. Né? Em 87, eu acho, ou 88, ele é capa da Veja. E esse cara era um cara que era civil, mas admirava muito as Forças Armadas, e tudo que o Bolsonaro disse ali, que era o que a gente está vivendo praticamente agora, parece um filme, né? Que era o desprestígio das Forças Armadas, que era o regresso do comunismo, que voltou Brizola no Rio de Janeiro, que voltou a Reis em Recife, que volta essa turma todo toda, mundo, né? Para todo lado. Aí e esse cara viu e aí ajuda Bolsonaro. Ele pega um lugar lá na imobiliária dele, dá uma sala a Bolsonaro, dá uma máquina xerográfica, porque antigamente a tipografia era uma coisa muito cara. Dá uma máquina xerográfica, dá estilete. Eu vi ele falando sobre isso. Que ele imprime tudo e sai distribuindo os panfletinhos. Então, pronto. Aí, veja, aí, com essa campanha de Bolsonaro, isso toma conta nos quartéis. Eu era aluno, era tenente da Polícia Militar, mas era aluno da Escola de Equitação do Exército em Realengo. E havia todo esse movimento. E isso para eleição para vereador. Vereador, em 88.
Uhum. E aí, o que é que a gente faz? Há uma movimentação geral. Como eu era da Polícia Militar, tinha uma flexibilidade maior e convivia muito nos quartéis, que minha família morava em Recife. E aí os sargentos me pediram, tenente, o candidato nosso, aí, o nosso candidato Bolsonaro, eu fui conhecendo ali, né? Ele foi impedido de entregar panfleto até, ele pode chegar até 200 metros próximo dos quartéis. E a gente precisava entregar os panfletos de Bolsonaro. E aí quem vai fazer entregar os panfletos de Bolsonaro? Nós, né? A gente vai, por exemplo, os alunos os meninos dele já tinham que idade? Porque eu lembro que ele pequenos, comenta que os eu vi o Bolsonaro ajudavam também a entregar. Eu vi o Bolsonaro com aqueles meninos no clube militar, lá na Vila Militar, no campo de polo, fazendo churrasco. Porque o Bolsonaro conta que os meninos dele também iam entregar, né? Mas aí já era na campanha, veja. De deputado. Já era deputado. 94, veja, a gente está falando de 88, os meninos eram pequenos, né? Tem até ver depois quando é que nasce o Flávio. Tem que ver o Flávio. O Carlos e o Eduardo, né? Então, aí depois vê, até curiosamente, aí as meninas podiam pesquisar aí. Se já tinham, eu acho que já veio os 3 que a gente via lá, os meninos brincando, ele já fazendo churrasco. O que ficou resumido da vida dos militares era isso, era quartel, vida de quartel, vila militar, churrasco ali com a família, porque as coisas foram ficando muito escassas, entendeu, Marcelo? E aí a gente, nessa escassez, o que é que a gente faz? Eu vou no banco... então... Pronto, então eles já existiam. Tá? Então, já, mas era muito novinho. Da idade do Matheus aí, então eu me lembro dele... Não podia sair na rua ainda. Eu me lembro até de uma cena, Bolsonaro fazendo churrasco assim, que ele virou uma personalidade. Ele lá, que tinha uma churrasqueira lá no campo de polo, assim, ele lá e correndo atrás dos meninos trelando, entendeu? Eu me lembro de algumas cenas dessas, né? Esse menino era da pá virada, né? Era pá virada. Poxa, né? Tudo com energia ali. Aí eu me lembro disso. Bom, e o que é que a gente fazia? Aí eu fui no Banco Real, minha conta era no Banco Real, hoje é Santander, né? Minha conta era no Banco Real, eu vou e tiro 1.000 cruzeiros ou R$1.000, não sei se já existiu, eu já existiu real, para poder fazer o quê? Comprar papel. O real foi depois de 90 então era cruzeiros. 3,94. Pronto, então era 1.000 cruzeiros, vou lá na poupança, tiro 1.000 cruzeiros. Dornelles de Brasília, que era militar de Brasília, tinha sido colega de Bolsonaro, como tenente R2, vende um carro, ele tem um Passat, vende um carro, compra uma Brasília que é mais barata, tudo para a gente pegar papel e mandar para a gráfica. Só que a gráfica demorava muito. O que é que a gente fez? Imprimia na escola de equitação, no mimeógrafo. E aí, veja que rolo. Só que o mimeógrafo era para poder fazer rodar material da escola. Sim. As provas, não sei o quê. E aquele negócio é demorado. Demorado. Manual, e era proibido. Como é que a gente fazia aquilo? Existia uma certa complacência, uma certa permissividade que se fosse para fazer campanha para o Bolsonaro. Na verdade, do terceiro sargento, o cabo soldado é passageiro, né? Passa rápido. Mas do terceiro sargento até o coronel, todo mundo queria que o Bolsonaro se elegesse, porque queria falar aquilo queria uma voz, né? Lá dentro, né? da Câmara, né? E aí, mas era proibido. Aí eu me lembro que o P4 é responsável, assim, né? Eu vou nem dizer o nome dele. Eu vou dizer, Glicério Neto, nem se ele está... Ele fazia uma cara meio assim de, não estou vendo nada, viu? E aí a gente passava a madrugada rodando no mimeógrafo, propaganda do Bolsonaro, e a gente cortava para poder entregar. Na mão de todo mundo. Quando chegava no outro dia de manhã, que o cara abria a sala de e-mails, chamava sala de e-mails, o cheiro de tinta, álcool com aquela tinta, contaminava tudo, porque passou a madrugada toda, rodando papel. E aí quem ia entregar, já que o Bolsonaro não podia? Os meninos nessa fase 88 eram muito pequenos. Éramos nós. Sim, né? sim. E como ele não podia... E que também tinha interesse, né? De ajudar ele a ser eleito para poder ter voz. Eu falei a você que a maior guarnição, a maior guarnição era o Rio de Janeiro. E como é que a gente fazia para entregar? Por exemplo, os alunos de Três Corações que iam para Minas Gerais. Então, tinha uns lugares onde eles pegavam os ônibus. Mas o voto dele era só para o Rio, né? Então, mas os caras não moravam no Rio... Quando eles iam embarcar para Três Corações, a gente entregava. Quando eles voltavam no final de semana, entregava para os familiares, também. Entendeu? Entendi. E assim também para os alunos em Resende. Então, tudo que... E a gente ia entregar na porta dos quartéis, quando os caras estavam entrando. Mas você não me respondeu o negócio do conservadorismo. Não, então, aí passou essa fase. Então, até 98, 2002... Essa questão do conservadorismo... A família era natural, não precisava de expressar, era defender a família. Não entrava muito essa questão. Essa pauta woke,
Ela isso vem é depois. recente, isso é agora. Então, isso quando é que você ouve falar de direita e esquerda? Em 2014. Em 2014 é que essa pauta toma conta da política, da pauta política. Aécio Neves não era falando que ele alertou 2014. quando ele alertou, foi a Essa- eleição da Dilma, não foi Dilma, ele? Essa pauta. E aí vem o Bolsonaro. É muito interessante isso também, viu? Aí é quando o Bolsonaro ele resolve ser candidato a presidente da República em 2014. E aí é onde ele conta uma história que é bem... Não, ele resolve depois das eleições, né? em 2015. Né? Mas eu acho que foi em 14. Vê o episódio que ele fala daquele presídio que as pessoas tiveram a cabeça decapitadas. Lembra daquilo? Não lembro. Eu acho que é o presídio de Casinhas, ou tem um nomezinho do diminutivo. Uhum. Ele disse que ele... Lembra que ele foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos? Sim. Ele era do PP. Uhum. E depois, aí o PP tinha ele como mais votado, exigiu, e depois fizeram 3, 4 meses depois fizeram uma manobra e tiraram ele, Sim. porque ele era muito radical. Né? Então ele disse que estava saindo, se for uma consulta médica, o que era na Câmara, ali no Salão Verde, e tinha toda uma imprensa entrevistando a Maria do Rosário. Isso já em 2014 a 2015, lembro, lembra disso aí? Lembro. Aí é onde começa o Bolsonaro, a economia. Né? Extrema-direita, radical, Exatamente. machista, homofóbico. Então, até aqui, eu me lembro muito bem que uma vez eu fui falar sobre direita e esquerda com o deputado Inocêncio Oliveira, que era um cara que teve mais de 10 mandatos, a deputado federal em Pernambuco. Eu me lembro quando ele disse a mim no carro, eu falando já, presidente, eu sou de direita, não sei o que. Mas foi a própria esquerda que cunhou esse nome de direita no Brasil, não foi? Para poder mostrar que quem era de direita era... Extrema-direita. Extrema-direita. E a gente também agora está cunhando... Nós não somos de extrema-direita, a gente é uma coisa que a gente pode conversar. Nós somos de direita. Eles é que são de extrema-esquerda. Isso, radicais não dão direito a gente a... Isso é uma coisa até que foi bem decidida na reunião que nós fizemos lá em Brasília agora recentemente. Uhum. Mas deixa eu voltar, então. Então, depois daquele episódio, qual é o nome do presídio? Eu acho que é Casinhas, no Maranhão, né? No Maranhão, que decapitam, jogam bola com a cabeça dos presos lá. Eu lembro que teve algumas revoltas nos presídios que os caras realmente mataram, decapitaram os caras lá. E eram facções brigando com facções. Sim. Né? Já é a dominação dos presídios. Mas isso era... Não, isso é 2014, 2015. Já era permissividade do governo estadual para que aquilo... Essa esquerda vieram ocupar, desde que eles voltaram, 84... Ocuparam todos os espaços. Começaram a ocupar tudo. Ele não, se Bolsonaro tivesse feito... Ele hoje se arrepende. Se ele tiver... Pedrinhas, né? É no Maranhão, não é isso? Isso. Então, lembra daquele episódio? Quem está aí assistindo, depois vai lá. Com faixa em cima dos telhados e decapitaram, PCC, Comando Vermelho, e outras derivações, né? Lembro, agora eu lembro. E aí ele disse que sai da Câmara, não sei se ele ia... Ele me conta até se ele ia almoçar, se ele ia numa consulta médica, se ele ia... Alguma coisa, ele estava saindo da Câmara e vê... Isso é interessante. E vê todo mundo em cima da Maria do Rosário. Todo mundo que eu digo, assim, toda a imprensa. Entrevista. Globo, Bandeirante, já tinha canal de redes sociais se iniciando. E aí ele disse que desvia um pouco do curso, do caminho que ele ia fazer, que era uma linha reta até a escadaria lá. E ele disse que desvia um pouco assim e fala assim, tem mais que se fuder mesmo. Lembra que ele assim? Pode falar isso aqui? Pode? Pode falar essa palavra? Pode, claro. Tem mais que se fuder mesmo, esses filhos das putas. Não roubou, porque matou, porque roubou, porque estuprou. Né? Ele diz isso, né? Agora tem mais ele que ser diz preso quando mesmo, começa a falar sobre isso, todo mundo larga a Maria do Rosário e vai para cima dele. Já viu essa história? Já vi o vídeo. Pronto, mas ele conta isso. E vai para cima dele. Depois, um dia que você estiver no Brasil, Marcelo, eu vou levar lá para você passar uma tarde ou uma manhã conversando com o Bolsonaro. Ele vai adorar conversar com você. Saber do trabalho, ele sabe o trabalho que vocês fazem aqui. Mas vamos marcar para a gente... Muitas vezes a gente chega lá, no melhor dia, terça, segunda, que os deputados não estão lá. Então a gente fica a manhã toda, muitas vezes 2, 3 pessoas conversando com ele. Aí você puxa uma história, se ele estiver no dia bem, se ele não estiver no dia enfesado, aí ele conversa com você o que você quiser. Bom, e aí ele já me contou essas histórias, já vi ele contar várias vezes. Ele disse que toda a imprensa vai para cima dele. E aí ele faz aquele discurso que é o Bolsonaro que a gente... né?
E é naquela hora ali que começa com esse negócio de conservadorismo, deles rotularem aí, quando as ele vem, pessoas, aí vem dizendo que falando que isso é não, retrógrada. quando ele ganha notoriedade. Que Então, antigamente... porque para a esquerda, progressismo é maravilhoso, né? Ser progressista. E a gente, conservador, é retrógrada. A gente não quer evolução, a gente não quer tecnologia. Mas eu sei que você... Vamos esses fatos. Isso é interessante. Eu acho que eu nunca tinha falado isso, não. A gente nunca tinha... Aí, quando eu tenho esse movimento... Isso é 2014 ou 2015? 14. 13 para 14, né? Pronto, então veja. É quando ele consegue se eleger o mais votado do Rio de Janeiro e consegue eleger o Eduardo mais votado do Brasil. Foi. Com 1.800.000 votos. Foi 1.800.000? Veja isso, não foi? Veja aí, né? Foi 1.800.000 votos. Achei que era 1.100.000, não? Não, acho que é 1.800.000 votos. Eu lembro que ele teve muito voto mesmo. E aí ele já disse assim, aí depois dessa eleição, aí ele diz, então, mas o que é que houve aqui em 2013, 2014? Começa esse negócio de redes sociais. E aí ele diz que vai nesse negócio, nesse evento que ele foi, ele não ficou ligado no telefone. Ele tinha, acho que era no Facebook. Facebook era o que 60 mil seguidores. Ele disse que quando ele abre o telefone, tinha várias ligações do Carlos, que ele não atendeu. Aí ele disse, aconteceu alguma coisa com alguém. O Carlos no Rio, ele ficava em Brasília, ele vendo aquela vida lá e cá. Foi em 18 que ele foi eleito com 1.800.000. Foi em 18, né? 18, então, pronto. Então é a primeira eleição do Carlos. Porque do Flávio foi antes, né? É quando o Bolsonaro, então, ganha notoriedade. Ele era um cara de direita, um deputado que defendia o Exército, as Forças Armadas, mas não tinha não tinha visibilidade no Brasil. Ele começa a ganhar visibilidade e defender a pauta aqui. Que é quando começa também do lado de lá a pauta. Foi o tal do Champinha. Que a Maria do Rosário estava defendendo o Champinha. Pronto. E aí ele fala que não. Aí nesse episódio aí ele disse que ele tinha 60 mil seguidores, passa para 300 mil. Aí é quando ele disse que realmente ele estava sentindo que aquilo... E ele entendeu que o negócio era esse, era defender a família. Aí quando tem os números... Ele passa a ter uma eleição, dobra a votação dele, mais votado, aí depois bota em 18 o Eduardo e ele, né? Não, teve o Flávio, entrou para a política antes do Eduardo. Não, o Flávio é deputado estadual. Né? Mas o Flávio ele tinha colocado a mulher, aí depois coloca o carro. Ele teve o ingresso da família na política, né? Sim. Mas a eclosão mesmo de voto foi em 2018. Aí quando ele junto com a eleição dele. Aí quando ele conta, aí a conversa que ele teve com dona Michele, que ele disse que não vê mais a vida dele como deputado estadual, como deputado federal, que vai ser candidato a presidente da República. E ela disse que naquela hora ela não foi uma mulher de fé, né? Você viu esse... Até com o Alexandre Garcia, né? Ele falou que tem aquela história que ele conta toda vez do hotel, que ele chegou lá, né, o cara do hotel falou assim, é mais fácil eu virar o dono do hotel do que você virar presidente. Lá no fundo, né, lá no norte, ele disse que chega, como é que você é candidato? Ninguém me espera. O cara disse, é você que é candidato? É mais fácil, como é que ele diz? É mais fácil eu virar o dono do hotel do que você virar o presidente do Brasil. Ele disse que volta e pergunta ao cara, você virou o presidente do hotel? Dono do hotel, mas eu virei presidente do Brasil. Então é aí que começa essa pauta. Aí eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um deputado inocente no carro, aí eu acho que já foi na eleição de 18. E eu falando negócio de direita e esquerda, o deputado disse assim, que eu acho que a última eleição de Inocêncio foi 18 ou foi 14. Foi 14. E eu já falando, ele disse, menino, esquece esse negócio. No Brasil, direita e esquerda é sinal de trânsito. Ele disse. E eu fiquei, mas eu já dizia, não, mas se eu tiver de definir assim, se tiver uma identificação política, eu sou de direita. Eu me lembro que a gente viajava assim, para ir conversando, né? Ele era uma enciclopédia viva, né? O Inocêncio Oliveira. E aí, o cara, naquela época, ele devia ter 9 mandatos, estava concorrendo para o 10º mandato. E quando eu falei isso, ele me desautorizou. Não começa a falar isso nos discursos, nas falas, não, porque isso não existe. No Brasil, isso é sinal de trânsito. Mas é verdadeiramente isso. Quando a esquerda, então, se estrutura, começa a dominar as faculdades. Sim, desde o início, né? E aí quis entrar nas escolas com linguagem neutra, com ideologia de gênero. E é quando o Bolsonaro, então, vai e faz aquela defesa da família. Da família. E é por isso que ele pede para ser presidente da Comissão de Direitos Humanos. E é quando começa no Brasil. E aí conservadorismo. Mas você percebeu isso também, aí claro, você se identificou e começou. Como é que pode? Agora, o militar defende a família.
religioso. Sim, sim. Aquele negócio do Bolsonaro, ele disse que colocou na mão. Você viu ele dizendo? Sim. Ele falou, não, Deus, pátria, família e liberdade. É. Veja que ele estava falando de liberdade que ninguém imaginava que a gente fosse chegar nos dias de hoje, Marcelo. Sim, sim, E sim. ele já aventou isso aí. Sim, sim. Deus, né, que houve comunismo, né? É. Pátria. Veja que ele... que eles querem destruir a Quando família. é que a gente usava a camisa verde e amarelo, Marcelo? É. Só em jogo do Brasil. Né? E olhe lá, né? E olhe lá. É. Família, que E era liberdade. exatamente essa questão, né? Liberdade, E porque a gente está liberdade, perdendo um pouco que a gente tinha, né? E hoje eu ainda coloco mais uma última palavra, né? Quando eu estou falando, já coloco Deus, pátria, família, liberdade e justiça. Que infelizmente a gente está vendo que no Brasil não existe. Mas a liberdade ela está diretamente ligada à ela justiça engloba, também. mas é preciso a gente bater essa questão de justiça, tanto que a última manifestação na Paulista, dia 29, foi por quê? Por justiça. Justiça. O tempo, não é isso? Mas, ô Feitosa, me fala o seguinte, olhando para o futuro, né, de novo agora 2026, o que está acontecendo no Brasil, a gente em off, antes de iniciar o podcast, estava comentando o caso do Gilson. Eu queria que você desse uma explicação, assim, você vivenciou isso, né? Você é amigo do Gilson. Desse uma ideia do que aconteceu, porque, assim, ó, a gente tem vídeo seu junto com o Gilson, do Gilson, explicando o que aconteceu. Mas era bom reforçar isso para saber o que está acontecendo no Brasil, você explicar o caso dele, e aí depois a gente vai para as considerações finais. Tá. Primeiro, Marcelo, você disse assim, o que a gente estava falando antes de entrar ao vivo aqui, e aí eu pedi a você, e você concordou comigo, que a gente tem que tomar cuidado quando fala disso, para não viver uma situação que vive o Eduardo, que vive o Paulo Figueiredo, que vivem outros que estão aí. Sim, né? Aquele menino também que... Alan dos Santos, o Alan, tem o que está aí em Madrid, né? Sim, o Oswaldo. Oswaldo Eustáquio. Mas então, tem aquele menino também que era lá do Flow, que acabou indo para os Estados Unidos e está lá caladaço, sumiram com ele. Então preciso tomar muito cuidado, mas o que aconteceu a você? Monark. Eu vou falar aqui o que eu vivi e o que saiu na imprensa. A gente está vendo hoje no Brasil que existe uma pessoa que é tudo e que não respeita o devido processo legal. O que é o devido processo legal? São as regras pelas quais um processo tem que funcionar. Sim. Para que dê direitos e garantias previstas no artigo 5º da Constituição, no Código de Processo Penal e no Código Penal. Então, essas regras estão todas sendo quebradas. E aí, eu vou pular isso aí, para não infringir né? E vou contar de um fato que eu vivi. E aí, ninguém pode me impedir de contar o fato que eu vivi, porque eu vivi esse fato. E qual foi o fato que eu vivi? A gente viu, rapidamente aqui, todo mundo vai ver, que do dia 9 até o dia 13, quando teve as oitivas, as ouvidas da primeira turma, na primeira turma do grupo, do núcleo A, que é o grupo que está o presidente, o presidente, que está o Heleno, que está o Braga Neto, que está o Anderson Torres, que está o Ramagem, né? E o advogado do presidente foi muito competente quando ele saiu destruindo as provas colocadas pelo delator que não era prova, era denúncia. Ele estava delatando, ele não tinha prova concreta. Né? Mas para o que é vítima, interrogador, presidente naquela sessão lá, relator e juiz, aquilo ali virou prova, né? E ele começa, então, a contestar e dando várias provas consistentes, né? Assim, fazendo indagações de coisas que não foram vistas, observadas, preservadas e que quebra todo o processo legal. E aí joga por terra aquilo que é o fundamento, que é o pilar do inquérito 8 de janeiro, que é a delação do Mauro Cid, que é uma coisa absurda, 12 delações, sim, mudou de versão várias vezes. Então, quando aquilo ali fica claro e fica frágil, né, o Mauro Cid, por exemplo, ele dizia que recebeu o dinheiro do Braga Neto, mas ele diz que calcula que tinha tanto, aí depois diz que estava aberto o envelope, que ele viu, depois a outra vez ele disse que não, que estava fechado, que foi num pacote de vinho, que ele não sabe onde recebeu, se foi na garagem, se foi no terraço, se foi dentro de um carro. Como é que você vai receber um negócio? Você sabe que por aquilo ali você pode ser preso
que é um dinheiro ilícito, como ele colocou, e você não lembra desse detalhe. Mas você também tem que ter prova material, não pode juntar o que está sendo delatado com provas materiais, né? É porque talvez ele não tenha recebido, né, Marcelo? Porque você lógico. veja que eu contei coisas, detalhes aqui de 88. E o cara não sabe agora, recente. Porque né? Exatamente. Então, começa do dia 9, dia 10, dia 11, a se dissolver, né? A se desconstruir toda a delação do Cid. E caindo a delação do Cid, o que é feito mais de inquérito? Nada. Então, algumas coisas tinham que ser feitas, como cortina de fumaça ou de novo elementos. Se tentou, primeiro foi o Felipe nova Martins. Narrativa, né? Nova narrativa. Primeiro foi o Felipe Martins, se apostou muito na delação do Felipe Martins, depois se apostou muito na delação do Braga Neto, que ficou preso até agora, no meu ver, um absurdo. O silêncio que faz e a passividade do Exército em deixar que o Braga Neto aconteça. Bom, vamos pulando, para a gente não entrar muito aí, né? A população brasileira está meio chateada com esse negócio todo. E aí o que a gente vê? Tinha que achar outra coisa, alguém, se achar pegar novos celulares. E aí, dia 13 de manhã, todo tomando café, eu e a Adele, e eu recebi uma ligação, e a Polícia Federal está na casa do Gilson. Em princípio, a gente pensava... O Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, amigo pessoal do presidente Bolsonaro, teve com a gente naquela caminhada que nós fizemos em 22. 23. 23. Os seminários fizemos aqui na Europa. Aqui em Lisboa, tivemos em Roma, Novara na Itália e Zurique na Suíça. Foi Portugal, Itália, em 2 cidades, né? Roma e Novara. E ele nos acompanhou. Então, eu estou lá. É um cara que foi candidato a prefeito do Recife, é um cara que foi... Sim, saiu também uma pesquisa dando vitória a ele para o Senado, em Pernambuco, né? E é um estado que a esquerda contava que tinha as 2 vagas, hoje só vai ter uma. Bolsonaro tem repetido, me dê maioria da Câmara e do Senado que o boa do Brasil. Então, tudo isso são coisas da minha cabeça, tá certo? Que a gente imagina. E aí, a gente está tomando café, voltando, eu e a Adele, e chega a notícia que a Polícia Federal está na casa de Gilson fazendo busca e apreensão. Já foi um susto, porque o Gilson é ex-ministro de Estado, o Gilson é empresário, cantor da banda Brucelose, ele é dono da banda Brucelose, tem mais de 1000 músicas gravadas, sanfoneiro, né? É ele que é empresário do ramo de hotelaria, tem uma pousada em Alagoas, ele que é do agronegócio, tem uma fazenda no Tocantins, e está lá, a Polícia Federal, sem aviso, sem nada, na casa dele, nada que possa acontecer, a gente tenha justificável. Né? E depois, 2 minutos depois, não é só busca e apreensão, não, é prisão preventiva. Já começa uma coisa da prisão preventiva, porque a acusação é uma acusação anônima de alguém que ouviu uma ligação que ele teria feito para acelerar a liberação do passaporte português, tem a ver com Portugal. Para o Cid. Né? E, na verdade, a ligação foi para ele tirar o passaporte do pai. Mas como é que uma denúncia anônima de uma ligação telefônica... O Braga Neto foi preso também por causa de uma ligação telefônica. Leva alguém a ter uma busca e apreensão em sua casa... Sem nenhuma evidência. Uma prisão preventiva. E prisão preventiva, se fosse sair... E outra, por causa de um passaporte. Se fosse, era obstrução de justiça, tentativa de fuga, então não dá prisão preventiva. Lógico que não. Mas qual é o artifício que ele coloca? Ele coloca também de formação de quadrilha, porque aí é 8 anos, dá prisão preventiva. E aí, como eu já disse, na mesma hora que prende o Bolsonaro, prende o Cid, prende o Gilson, prende o Cid. O Cid é liberado 12 minutos depois, a gente não sabe, porque a prisão do Cid levaria à queda a prova de que a delação não servia mais, ou o Cid tem ameaçado dizer que ia botar a boca no trombone. E o Gilson o Cid passou 12 minutos, o Gilson passa 12 horas e meia. Bom, eu vivi tudo isso. 12 horas e meia. Preso no presídio Cotel, que é um presídio comum. Ele conta que ficou numa cela que do lado dele tinha um cara condenado por 28 anos, que já tinha morto 3, dizendo que ia matar o 4º quando saísse dali. Um outro que era do Novo Cangaço, que explode carros fortes nas estradas do Brasil. E os caras tinham visto a entrevista dele, ele dizendo assim, não roubei, não matei, não trafiquei, e estou sendo preso. Aí quando ele chega lá, os caras gozando com ele, e agora?
Quer dizer que tu não é nosso colega, não? Tu não roubou, não traficou, então veja como é que ia ficar a vida dele ali dentro, né? O risco de vida que ele corria ali. Sim, né? claro. Veja, né? Tá Então, mais como apoiador do Bolsonaro. Né? bolsonarista. Mas o que é que eu posso testemunhar de tudo isso, Marcelo? E é o que a gente vai falar lá no seminário, que depois você vai anunciar. O que eu posso anunciar, eu vou dizer que para isso a gente correu para um advogado, doutor Célio Avelino, que é um dos maiores advogados penalistas, criminalistas que tem no Brasil, e principalmente no meu estado de Pernambuco. E ele queria a decretação, tá certo? O decreto de prisão do Gilson. Porque do decreto de prisão do Gilson, você teria a defesa condições de participar, inclusive, da audiência de custódia, que houve às 5 horas da tarde, para saber do que o réu, do motivo do que o cliente dele estava sendo acusado. Como é que você quer que você chega lá, alguém vai lhe prender, pelo menos lhe dá uma ordem de prisão e o decreto. Sim, sim. Não foi dado. A Polícia Federal levou ele, ouviu ele, de lá mandou... Levou pertences dele também? Apreendeu tudo. 2 celulares, computador, busca e apreensão. Aí é onde é que a gente diz que o objetivo, talvez, final, fosse carro. Expedition, pegou né? o carro dele, a arma devidamente registrada, os celulares. Devolveu tudo agora ou não? Não. Está tudo lá com ele. O carro dele, que é uma caminhonete. O que é que tem a ver o carro, né? Bom, vai ver que o Cid ia fugir nesse carro, será? Um carro a jato. E o que é pior, e aí eu sou policial militar, já cumpri algumas ordens de prisão. Você não tem o decreto de prisão, você não tem acesso a nada nos autos. E quando foi lá para as 9 horas da noite, começou a haver movimentação no processo, movimentação eletrônica. Os advogados, então, nós participamos da audiência de custódia, eu fui acompanhei o dia todo. Sim. Que eu estava lutando para tirar o Gilson dali, que eu sabia que o Gilson, além da injustiça, estava sofrendo risco de vida. E aí os advogados começaram a ligar no escritório, pedindo para saber quais eram as movimentações, o que é que tinha naquelas peças de movimentações. Se era o laudo que ele fez no IML, no Instituto de Medicina Legal, se era já decisões do ministro Alexandre de Moraes, e se tinha um alvará de soltura. Até que depois, numa ligação, uma assessora lá do Alexandre de Moraes disse que sim, que ele estaria decidindo por um alvará de soltura ou não. Mas que a gente aguardasse, que o advogado aguardasse. Então, eu até lamento muito, isso aí eu posso falar, a posição que vive hoje é a OAB, que é a Ordem do Advogado do Brasil. Silêncio total, deixando que os advogados passem por isso, o advogado sendo ouvido, inquirido, isso é uma quebra total. Você vê que na audiência lá, o Alexandre de Moraes não deixa que o advogado se dirija diretamente no direito penal. Isso é normal, há 20 anos que é normal, isso faz parte. O direito penal é uma coisa muito de confronto, entendeu? Mas isso não existe mais. Lá naquela audiência, se acabou com isso, pior que a OAB permite tudo isso, advogados renomados permitem. Mas assim, uma coisa que eu não entendi, mas vê lá, aí quem que soltou ele? Foi o próprio Alexandre de Moraes. Mas por algum motivo, por insistência dos advogados ou não? Porque na audiência de custódia, o próprio PGR diz que não vê motivo para o juiz estar preso. Mas ele já desconsiderou coisa da PGR também, né? Mas aí eu acho que... Será que não foi uma pressão popular também, que o negócio explodiu no Brasil ao mesmo tempo na rede social? Também. Alguém acha que estava ali uma certa combinação para que tivesse o objetivo final fosse, de fato... O celular dele. Os celulares, né? A pesca probatória. Phishing Expedition. E aí, Marcelo, o advogado então começa já às 10 horas da noite, cobrando se vai ter ou não um alvará. Aí manda um advogado pessoalmente lá para o Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes estava lá numa sexta-feira à noite. E aí alguém disse que realmente houve um alvará de soltura, mas que aguardasse, porque o ministro estaria decidindo se mandaria aquele alvará de forma eletrônica. Veja, no Brasil que a gente está fazendo, eu estou falando daqui, quem quiser vai me ver em qualquer lugar do mundo. Eu mando aqui um documento agora, fotografo e mando para qualquer lugar do mundo. Pois o Alexandre de Moraes estava decidindo se o alvará... o ministro relator, né? Até me contei um pouco. Estava decidindo se ia mandar eletronicamente ou se ia mandar pelos Correios, fisicamente. Veja, se fosse mandar pelos Correios... Ia demorar uma semana. Ele ia sair uma semana. Mas que os Correios estão quebrados. Na melhor das hipóteses, na segunda-feira à tarde isso ia chegar.
Na melhor das hipóteses, se fosse carta registrada ou se fosse SEDEX. Senão, enquanto isso, o Gilson ia ficar lá preso. Veja, não roubou, não matou, não traficou, não foi encontrado dinheiro na... Então o Gilson teve mais sorte do que tu também de ter mudado essa opinião tão rápida, porque se teve a intenção de fazer uma busca e apreensão e prender o Gilson e manter ele ali preso, poderia ter demorado mais de uma semana e podia ter acontecido com ele, prisão preventiva. E ficar igual o Braga Neto. Que arregou a prisão preventiva, tem 90 dias sendo renovado por mais 90 dias. Igual aconteceu com o Felipe Martins também. Entendeu? Então, esse era o nosso medo, né? É. Então, é isso que eu vou contar aqui, porque isso eu vivi. Sim. Ninguém pode me proibir, acho que não pode me proibir as coisas que eu vivi. Eu vivi aquelas você viu tudo 12, 13 horas ali de muita aflição. Sim, sim. Agora, imagina, a mulher do Gilson é uma médica, vocês conheceram a Sarita, está no tratamento de depressão grave. Por causa disso? Por conta da convivência, do que ela é amiga da Michelle. Já está dizendo a todo mundo que Gilson devia se afastar disso, que Gilson não precisa disso, que isso aí só tem levado problemas, perda de shows, de contratos, clientes que sabem que ele é Gilson aí não vão mais para a pousada porque... Tem medo de associar com a imagem e tal. Dele. Enfim, tem atrapalhado os negócios da família toda. E aí ela disse agora... Aí o menino de Gilson vira vereador, foi o segundo mais votado do Recife. Aí que a mãe fica mais preocupada. Aí a mulher está em casa com o marido e chega a Polícia Federal. Entendeu? Então a gente até estava falando ontem, vou falar aqui porque o próprio Gilcinho me autorizou que falasse, e o Gilson também, dizendo que agora estão com médicos em casa, enfermeira, porque o quadro se agravou muito. Né? O pai de Gilson, 85 anos... É o causador, entre aspas. Que foi, pelo visto do pai que ele ligou. Renovação do passaporte, que o pai já é português. Que era para trazer o pai para cá, para fazer uma visita. Eu lembro quando o Gilson esteve aqui, ele falou que ele era português, que ele já tinha passaporte português. Não é de novo, e ele esteve aqui em 23. E ele queria trazer o pai porque o pai ficou viúvo. A mãe do Gilson morreu o ano passado. Entendeu? Então ele queria trazer o pai. Então veja que situação vive hoje um cara que, repito, não roubou, não matou, não traficou, não foi encontrado no apartamento dele dinheiro ilícito, não foi encontrado droga, não foi encontrado nenhum documento que fosse uma transação ilegal. E isso eu vivi. Isso ninguém vai poder... E o que é mais me surpreende pela minha experiência e viver dentro de um escritório de advocacia algumas horas, um advogado não ter acesso. É um absurdo. Absurdo. É um absurdo. Mas isso tem acontecido com todos os advogados, né? Com todos os advogados e com todos os advogados. Isso é uma coisa que a gente até espera mesmo que aconteça, né? Marcelo, a gente ouve notícia, e aí é o que é interessante. A gente ouve as notícias do que está acontecendo, mas uma coisa é você ouvir as notícias, e outra coisa é você viver como eu vivi. E a gente começou dizendo aqui que eu sou policial militar. Então, a gente aprender, às vezes, um marginal, um bandido, um assaltante de banco, um homicida... Faz todo sentido, é um criminoso. Mas o advogado dele tinha todo acesso. Sim, e é um criminoso. É o que agora, a gente está falando do devido processo legal. Exatamente. Sem ter uma acusação, sem ter uma evidência. Você tem tem a documentação, o decreto de prisão, a ordem mandada pelo juiz, de que é que o cara está sendo acusado, em curso, nos artigos tais, por isso, isso e isso. Exatamente. Você não tem nada. E tudo ficou oculto. E não é qualquer pessoa, né? Feitosa, eu queria falar o seguinte. Amanhã, então... O Feitosa vai estar com a gente lá no Seminário Veritas Libera, que vai ser lá na rua Latino Coelho, número 1A, Amadora, que a gente vai falar. O tema principal é Reconstruindo Direitos, uma jornada pela anistia e liberdade. O Feitosa vai fazer parte, vai falar lá sobre esse tema também, ele vai abordar da forma das experiências, né, que você tem, né, Feitosa? Aí a gente vai estar com a senadora Damares, com o ex-ministro Onyx Lorenzoni. A gente também tem uma surpresa que vai estar lá o Ciro Nogueira, que é o presidente do partido do PP. Ex-ministro também do governo Bolsonaro. Da Casa Civil. Casa Civil. Ele é outra coisa. Tem que tirar o chapéu, como a gente diz, né, lá em Pernambuco e no Brasil, para o Ciro, que o Ciro tem se mantido leal ao presidente, entendeu? E ele acompanhou... um ano e meio aí do governo Bolsonaro, no final, acompanhou a eleição, o processo eleitoral, ele acompanhou tudo. Ele tem muito que... Eu nunca vi uma palestra do Ciro
estou muito curioso para ver e acho que você também deveria ficar curioso. Isso, você que tá e a assistindo gente aí. também vai ter, Feitosa, a presença da Maria Helena Costa, que defende a família, né? Ela tem mais de 12 livros já publicados. Sempre que a gente tem oportunidade, ela participa dos nossos eventos. Ela é portuguesa? Ela é portuguesa. Imagina o que ela vai achar do que aconteceu com a família do Gilson. Ela acompanha, ela tem noção dos absurdos que estão acontecendo no Brasil. Vai ter também um eurodeputado da Espanha, que é o Herman Terst. Ele vai estar com a gente também, ele vai falar sobre essas coisas que também acontecem aqui na Europa, que estão ligadas com essas perdas dos direitos, né, e da liberdade. A gente tem visto isso acontecer aqui bastante. A gente vai ter também o vice-presidente da Assembleia da República, o senhor Diogo Pacheco de Amorim, que é do Partido Chega, né, um ali das pessoas próximas ali do André Ventura, também vai estar lá com a gente. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter bastante coisa para conversar e quem estiver nos assistindo, eu convido, né, que se inscreva através do site nosso aí, é www.veritasliberar.eu, né, liberar com T mudo no final, tá bom? Eu vou deixar escrito aí embaixo, então. Então, amanhã, obrigado, então, Feitosa, pela sua presença. Prazer de novo estar aqui pessoalmente com você, com a esposa, com a Adélia, com todo mundo, tá? E sempre que puder, vem aqui que a gente vai bater um papo. O prazer foi todo meu. Mais uma vez, a forma que vocês nos acolhem aqui no nosso país. Eu digo que é o país mãe, o pai, né? Portugal. E dizer que vocês fazem um papel que vocês não precisariam mais fazer. Porque vocês já estão fora do Brasil por N contingências. E eu sei que fazem com que muitos brasileiros saiam de lá. Principalmente agora tem aumentado esse número, né? E você e a Tânia e um outro grupo de pessoas aí têm feito um papel muito relevante, demonstrando todo amor à pátria, compromisso com os brasileiros aqui em toda a Europa. Obrigado e espero ter colaborado de alguma forma. Claro que colaborou. Muito obrigado, então, e nos vemos no próximo podcast. Um abraço para todos.